Vou tentar adiantar aqui, né, para também não ficar muito vídeo para vocês assistirem. E vou falar os últimos 2 temas nesse vídeo. Bom, aí dando continuidade com racismo, decolonialidade e necropolítica. Esse tema ele vai discutir como o racismo, colonialismo e as desigualdades históricas influenciam diretamente a vida, a saúde e a morte das populações negras e periféricas. A principal ideia é entender que o racismo ele não é apenas uma atitude individual, ele faz parte da estrutura da sociedade brasileira, influencia o acesso à saúde, à educação, o trabalho, a segurança e a expectativa de vida. Por isso ele está presente em instituições, mercado de trabalho, educação, saúde, e as consequências disso é a desigualdade no cuidado e maior aumento da mortalidade. E por isso da saúde. E isso na saúde aparece de diferentes formas, como a população negra frequentemente enfrenta negligência institucional, menor acesso a exames e tratamentos, racismo obstétrico, menor acolhimento nos serviços. Um exemplo disso é mulheres negras que possuem maiores índices. Mulheres negras são as que possuem maiores índices de mortalidade materna no Brasil. Isso é resultado direto das desigualdades raciais e sociais. E assim, o racismo ele deixa de ser apenas um preconceito individual e passa a ser entendido como um problema estrutural de saúde pública. Aí temos a colonialidade na saúde, que a permanência das colonialidades ela influencia diretamente os indicadores de saúde. Por exemplo, a população negra ela possui menor expectativa de vida, ela enfrenta maior mortalidade materna, como eu falei, ela sofre mais violência, ela apresenta maiores vulnerabilidades sociais. E além disso, existe a invisibilidade histórica dessas desigualdades. Por exemplo, a invisibilização dos saberes negros e indígenas, que aí vem resultado também do eurocentrismo na ciência, que causa essa exclusão histórica. E por isso que é necessário a gente discutir sobre racismo, desigualdade, colonialismo e também sobre os direitos sociais. Aí temos biopolítica e necropolítica, que temos a biopolítica na visão de Foucault, que é a gestão da vida, que ele desenvolve o conceito de biopolítica para explicar como o poder moderno passou a administrar a vida das populações, que antes o poder soberano era marcado pelo direito de matar. Por exemplo, o Estado era quem decidia quem morria e quem vivia. E na modernidade, o Estado passa a controlar os corpos, a organizar as populações, a regular o nascimento, controlar doenças, administrar a sexualidade e produzir normas de comportamento. Ou seja, o poder moderno ele não atua apenas na violência direta, mas também pela gestão da vida, como, por exemplo, campanhas sanitárias, vacinação, estatísticas populacionais, o controle da natalidade, a medicalização. E a biopolítica ela mostra que a saúde também é um campo de poder e controle social. E a de MBP é que ele amplia a discussão de Foucault e cria o conceito de necropolítica, que é a decisão sobre quem deve morrer. Enquanto a biopolítica administra a vida, a necropolítica decide quem pode viver e quem pode morrer. E ele mostra isso em determinados grupos sociais que são expostos sistematicamente à morte.
E isso acontece através da violência, da exclusão, da pobreza, do abandono estatal. E no Brasil, a necropolítica aparece fortemente na realidade das periferias, como, por exemplo, a violência policial contra jovens negros, a ausência de saneamento, a fome, o abandono social, o encarceramento. E a morte, ela deixa de ser apenas uma consequência natural e passa a ser resultado de decisões políticas e sociais. E aí, o exemplo de necropolítica no Brasil, como eu já dei, né, aqui. Mas, continuando, ele também relaciona a necropolítica ao racismo estrutural. Por exemplo, no contexto brasileiro, percebe também que se existe uma seletividade penal e policial, que isso demonstra que algumas vidas são consideradas menos valiosas socialmente, e por isso a necropolítica produz vidas precarizadas, exclusão e exposição constante à violência. E isso mostra que o Estado, ele muitas vezes protege determinados grupos enquanto abandona outros. E qual a relação disso com a colonialidade e a saúde? Que a permanência das colonialidades influencia diretamente nos indicadores de saúde por causa dessas questões. E, para quem não sabe a diferença entre colonialidade e decolonialidade, é que a decolonialidade ela surge como crítica à permanência das estruturas das colônias, mesmo após o fim do colonialismo formal, porque a colonização ela não dominou apenas os territórios, ela também impôs cultura, religião, ciência, formas de conhecimento e o pensamento europeu, que foi o eurocentrismo. O eurocentrismo que eu falei aqui, passou a ser visto como superior, enquanto os saberes africanos, indígenas e populares foram inferiorizados. Isso gerou um apagamento cultural e exclusão de saberes, além do epistemicismo, que eu falei anteriormente também. E na saúde, isso aparece quando apenas o saber biomédico é considerado legítimo. Exemplo, as práticas tradicionais indígenas e afro-brasileiras muitas vezes foram tratadas como superstição ou atraso de avanço científico. E na perspectiva decolonial, propõe-se que a valorização do saber tradicional voltem à tona, juntamente com o reconhecimento da diversidade cultural, da crítica do eurocentrismo e da construção de práticas mais inclusivas. Aí, falando sobre o último tema, que é gênero, sexualidade e saúde do trabalhador, vamos discutir sobre as desigualdades de gênero e como isso impacta na saúde física e mental das pessoas, porque a saúde ela não pode ser entendida separadamente das relações sociais, econômicas e sociais e culturais, perdão. A relação de gênero são construções sociais e históricas. Isso significa que a sociedade define papéis masculinos e femininos. Por exemplo, meninas usam rosa, meninos azuis. Os tipos de comportamento que são esperados, por exemplo, as meninas elas não podem sentar de perna aberta, não podem jogar bola e etc. E formas de expressão da sexualidade. Essas construções elas geram desigualdades e mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, frequentemente sofrem violência, discriminação, exclusão, dificuldade de acesso à saúde, preconceito. Isso acaba gerando o sofrimento psíquico e vulnerabilidade social. As mulheres, elas historicamente sofreram desigualdades relacionadas ao trabalho, à política, à sexualidade. Perdão.
a sexualidade e a autonomia dos corpos. E isso inclui a violência física, psicológica, sexual, patrimonial, simbólica. E isso gerou muitos casos de ansiedade, depressão, sofrimento psíquico, lesões físicas e adoecimento crônico. Além disso, muitas mulheres elas enfrentam dificuldade de acolhimento nos serviços de saúde. Por exemplo, um tabu enorme nas práticas de como é que fala? Pré-natal em mulheres trans, por exemplo. E a saúde dessa população, ela sofre impactos importantes devido ao preconceito. Porque a gente tem a violência LGBTfóbica. Além disso, a gente também tem que lidar com a exclusão familiar que essas pessoas sofrem e a discriminação institucional. E também, muitos profissionais eles não possuem preparo adequado para o atendimento humanizado dessa população. E aí, entrando na questão da intersexualidade, a gente fala que a intersexualidade ela se refere às pessoas que nascem com características biológicas que não se encaixam totalmente nos padrões binários de masculino e feminino. Historicamente, pessoas intersexo sofrem patologização, invisibilidade, cirurgia sem consentimento. É muito comum, por exemplo, se um menor de idade descobre ser intersexo, muitas vezes os pais se negam ao diagnóstico e acabam me esqueci a palavra agora, mas que é meio que aceitando a realização de um procedimento de troca de sexo sem o consentimento do filho. E muitas intervenções elas eram realizadas, como eu falei, ainda na infância para se adequar aos corpos padrões sociais. E intersexo, se vocês ainda não entenderam, é o que antigamente o povo chamava de hermafrodita. E o debate atual ele defende a autonomia do corpo, os direitos humanos, o respeito à diversidade e o fim das cirurgias compulsórias. E aí vamos para a questão de interseccionalidade, que é o conceito que mostra que as opressões elas não acontecem isoladamente, mas uma pessoa pode sofrer simultaneamente racismo, machismo, LGBTfobia e desigualdade econômica. Por exemplo, uma mulher negra lésbica pode enfrentar muitas formas de exclusão, e isso amplia a vulnerabilidade social e também em saúde. E o conceito ele ajuda a compreender que diferentes desigualdades elas se cruzam. E aí a gente entra nos movimentos anti-igualitários, que foi muito discutido e ganhou muito crescimento e tem ganhado muito agora, voltado, às discussões sobre o conservadorismo, que atacam o feminismo, os direitos LGBTQI, a educação sexual, principalmente nas instituições escolares, as políticas de igualdade. E esses movimentos eles utilizam de discursos morais e políticos para combater os avanços sociais, como o exemplo do Red Pill, os movimentos Red Pill que está acontecendo ultimamente, E as consequências disso é o aumento da intolerância, os retrocessos em políticas públicas, em saúde e o fortalecimento da discriminação. E aí a gente vai para a questão da saúde do trabalhador, que a gente entra no neoliberalismo e a precarização do trabalho.
O neoliberalismo ele defende a redução do papel do Estado, a flexibilização trabalhista, privatizações e lógica de mercado. Isso produz a precarização do trabalho. E quais são as características desse neoliberalismo? Que é a insegurança do trabalhista, o desemprego, a sobrecarga, a informalidade, a perda de direitos, que é a cultura que está sendo discutida ultimamente com relação, por exemplo, à escala 6x1. Esse é um exemplo de neoliberalismo, porque ele desumaniza o papel do trabalhador na sociedade. E qual é a relação disso com a saúde? Isso amplia os impactos físicos e mentais que elevam o estresse, a ansiedade, depressão, burnout, o adoecimento ocupacional, onde o trabalhador vive constantemente sob pressão por produtividade. Por exemplo, motoristas de aplicativo e trabalhadores informais muitas vezes trabalham em jornadas extensas sem proteção social e não tem nem sequer ciência disso, porque tem aquele discurso do eita, meu Deus, minha dicção hoje tá, viu? Empreendedorismo, que eles acreditam que estão trabalhando para si e ganhando bem, quando na verdade estão quase na mesma escala de precarização que uma pessoa de carteira assinada tá. E aí a gente vai falar agora sobre a saúde do trabalhador no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? O SUS ele ampliou a discussão sobre a saúde do trabalhador e tentou promover a vigilância em saúde, políticas de prevenção, reconhecimento das doenças ocupacionais. Mas, mesmo assim, eles enfrentam desafios como a subnotificação, a dificuldade de fiscalização desses trabalhadores, a precarização crescente e a baixa proteção trabalhista. E é muito importante a gente não só criticar, mas também pensar a respeito disso como educador em saúde e também o enfermeiro, que é também responsável pela vigilância da saúde do trabalhador. Então, quais são as medidas preventivas que a gente pode tomar para melhorar esses desafios? E a respeito desses desafios também, a gente pode falar sobre a crise de 2008, que fortaleceu essas políticas neoliberais, que foi uma crise que o Brasil sofreu de endividamento que necessitou muitos cortes de gasto. E vocês sabem que dentro desses cortes de gastos, os mais prejudicados são aqueles mais marginalizados, né? E isso gerou o quê? Cortes em políticas públicas, redução do financiamento do SUS. Então, as pessoas marginalizadas que já tinham um pouco acesso à saúde acabaram tendo menos ainda. O aumento das desigualdades, o avanço da privatização da saúde, ou seja, como publicamente a saúde já não estava sendo mais tão aberta, tão alcançada, gerou o quê? Um aumento das instituições privadas, né? E isso fragiliza o direito universal à saúde e amplia as vulnerabilidades sociais. É isso, gente. Obrigado. Se vocês não entenderam alguma coisa, podem me mandar mensagem no privado que eu tento explicar. Porque minha dicção hoje tá muito ruim, não sei o que aconteceu. E também, às vezes, eu explico bem na minha cabeça, mas aí quando eu vou externar não sai tão bem quanto eu queria. Então, se vocês não entenderam alguma coisa, podem me mandar mensagem que eu tento explicar e sanar as dúvidas de vocês da melhor maneira possível. Espero que tenham gostado do vídeo e boa sorte na prova.